Signo de Libra, bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. As cartas já estão querendo pular, então deixa eu cortar logo o deck. Se não fizer sentido, dê uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus. Fundo do deck, 3 de paus. O fundo do deck é o que resume a leitura e a gente volta a falar dessa energia daqui a pouquinho. Significa aqui que estão reconhecendo suas ações, o seu trabalho, o seu feitio, estão disponibilizando aí uma fé, disponibilizando não é a palavra, mas enfim, estão colocando fé em você agora. A gente volta a entender essa energia daqui a pouco, porque ela é o fechamento da leitura. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações, porque assim você será avisado quando os novos vídeos são lançados, além de poder ajudar outras pessoas, porque o YouTube entende que o vídeo tem relevância e começa a distribuir, e me ajuda muito, claro. Então vamos lá, signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Eu tô fazendo aqui uma mandala astrológica, ou seja, eu vou olhar para as áreas pessoal, financeira, vinda do trabalho, área de jeito de pensar e comunicar, família ligada a pai e mãe, família também ligada a talentos, irmãos, primos, relacionamentos passageiros, saúde e trabalho, relacionamentos duradouros, sociedades, amizades longas, duradouras, fechamento de ciclos, área da espiritualidade, viagens, estudos, sabedoria, área de carreira, sucesso, projetos futuros e a parte ligada ao inconsciente, que pode falar desde o ascendente, desde a sua gestação, é que o ascendente fala da gestação, então eu pensei uma coisa e falei outra. Então o ascendente ele marca a sua gestação, a gente vai olhar os traumas intrauterinos, olhar para os traumas ancestrais, dores ancestrais que você pode estar vinculado e também ao seu inconsciente pessoal. Vamos lá, signo de Libra. Casa 1. Uau! O 10 de copas. O 10 de copas, ele fala de uma transformação. E tem uma celebração, uma comemoração, mas é uma comemoração de plenitude, de satisfação interna. Dá uma olhada na cara de Eros, no rostinho de Eros e Psique. A Psique, quando ela se casou com Eros, ela não tinha asas, ela não tinha essa sabedoria. Agora ela atingiu a maturidade, a sabedoria. Então essa é a energia da energia pessoal agora, tá? Claro que ele tá se referindo a uma situação. Toda a carta numerada, ela fala de uma situação. Vamos entender que situação é essa? Vamos ver se o baralho me dá alguma pista. Claro que é uma leitura coletiva. Mas clarificando o 10 de copas, por favor, para o signo de Libra. Novidades, tem novidades chegando. Boas notícias. E você tá soltando alguns laços, algumas amarras, algumas coisas que te prendiam, talvez de infância, intrauterino, enfim. Parabéns, Libriano. Eu gosto quando a leitura é boa. Quer dizer, quando a energia tá boa, né? Porque às vezes a energia não tá, e aí eu tenho que falar o que eu vejo aqui. Olha só, na casa do dinheiro, vindo do ganha-pão, sai o louco. Eu adoro essa carta. Pra mim é a melhor do tarô. Aqui, ele tá saindo da caverna, ou seja, ele tá saindo do inconsciente, ele tá desabrochando e se jogando no mundo. Ele não sabe como vai ser, ele tem a águia que ajuda a enxergar longe, mas como que vai ser o meu caminhar? Não sei, ele se joga e vai. Tem um sol lá no fundo, ele vai. É um arcano. Quando é arcano maior, a gente tá falando de uma situação, de uma força do universo te impulsionando para que você possa ir, né?
E isso vai trazer mudanças na sua área financeira. Vamos ver se o baralho me dá alguma pista? O baralho é mais fofoqueiro que o tarô. Você vai encontrar o seu propósito de vida. E isso vai trazer o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia, ele corresponde a uma frequência energética. Parabéns, Libriano. Casa 3, uau! Casa 3 é a casa da comunicação. Aqui é o jeito de pensar e o jeito de se comunicar. E a gente tem nada menos que Zeus, que também é o imperador. Olha o tamanho da tocha. Toda a carta de As representa um impulso da espiritualidade, do universo, do que você acredita, para que você tome as ações. Então isso vai modular o seu jeito de pensar, de comunicar. Pode ser que você mude o seu jeito, assim, nossa, eu estava tão pessimista, agora mudou, já estou acreditando mais, enfim. Isso significa que a parte mais difícil ficou para trás. O que está lá para trás da imagem? Olha só, no plano lá de trás. As montanhas nevadas, os picos nevados que representam dificuldades estão lá para trás. Atrás dele também aqui um precipício escuro. Significa o quê? O inconsciente, momentos sombrios também está lá para trás. Ele está com o mundo nas mãos, o domínio, a razão, o controle. Ele domina isso. Toda a carta de paus representa ação, então você vai agir em função dessa nova forma de pensar e comunicar. E ele tem aqui sobre o ombro o carneiro dourado. O que é isso? A sua recompensa por essa mudança de padrão de pensamentos. Vamos ver se o baralho me dá alguma pista, clarificando, por favor, o as de paus. É algo sólido. E novidades. Você tá com novidades aí. Eu não sei de que área. Vamos ver se vem alguma pista pra mim de que área é essa novidade. Como é coletivo, para umas pessoas pode ser na área amorosa, para outras pessoas... Olha só, essa é a carta do jardim, que é onde você alcança a sua tranquilidade. E a carta da criança. A criança pode falar de dores, de traumas da infância. Então, talvez você esteja buscando um tratamento para isso, uma melhora dos traumas intrauterinos. Então, toda hora tá vindo um intrauterino. Então, pode ser para alguém, gente, porque não sei porque eu tô falando isso, né? Então, ou na primeira infância, onde marca profundamente a nossa alma, né? Então, essas questões da sua infância, quando você consegue transpor, trabalhar, se precisar de ajuda, meu telefone tá na descrição do vídeo. Posso te ajudar com um tratamento para sua infância ferida. Para que essa mudança, porque às vezes a gente vem conectado e nem percebe como isso molda a nossa vida. Se a gente sempre ouviu, quando era criança, a avó dizer, ai, porque dinheiro é sujo, sei lá. A gente colocou isso em algum lugar dentro da gente. E mais que a gente não acredite nisso, aquilo ficou marcado no nosso inconsciente. Então, quando a gente promove uma mudança verdadeira, interior, as coisas realmente acontecem. Casa da família. Aqui é a carta de humilhação. 5 de ouros. É assim, saindo pela porta dos fundos, você tinha dinheiro, tinha moedas, né? E por alguma humilhação, sai pela porta dos fundos, muito maltrapilho. O que será que aconteceu? Essa carta fala de uma situação, algo não da sua pessoa, e sim de uma situação. Clarificando os 5 de ouros na casa da família. A família aqui é pai e mãe. Pode ser que seus pais tenham sido muito humilhados financeiramente, emocionalmente. E por isso que saiu a carta da criança. Então você aprendeu algumas coisas na sua infância relativas ao dinheiro e que agora você está se jogando, indo para o mundo. Isso está trazendo mudança, você está soltando, é isso mesmo. Encontrando o seu propósito, a sua essência, o seu eu superior e soltando os laços, soltando as amarras. É isso. Casa 5, que é uma casa de talento. Uau, e sai justo a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, na mitologia grega, é Helena de Troia. A mulher mais bonita que se tem notícias pela mitologia. E, na verdade,
Paris não estava apaixonado por ela. Paris era apaixonado pelo que ele via dele mesmo quando olhava para ela. Porque o livre-arbítrio, ele não é pautado apenas em decisões racionais ou impulsos do nosso destino. O livre-arbítrio, ele também é influenciado por compulsões, por desejos. Então, ele tinha um desejo sexual muito grande. Quando ele olhava para Helena, ele estava olhando isso nele mesmo, né? A carta da Rainha de Copas, ela mostra tudo que a gente precisa trabalhar interiormente na gente e que a gente não enxerga. Ela é o espelho da alma, ela é o reflexo disso. Vamos clarificar a Rainha de Copas. Interessante que a rainha, ela está falando de uma pessoa. Aqui, não, aqui é uma situação, aqui é uma pessoa. Pode ser você, o consulente, a pessoa que está assistindo esse vídeo, o libriano, ou se a leitura estiver espelhada, da pessoa com a qual o libriano está se relacionando. Clarificando a Rainha de Copas, sai a carta da cruz, que é a carta da vitória, mas é sempre uma vitória após um aprendizado, um sofrimento, tá? E tem aqui, ó, sofrimento, né? Tá saindo da caverna. Clarificando a Rainha de Copas. Aqui é o domínio do inconsciente, do consciente sobre o inconsciente. Você está conseguindo sair das suas dores inconscientes. É um período de amadurecimento para o libriano. Muito bem, parabéns. A Rainha de Copas, Helena, ali na Casa de Talentos, ela fala também que muitas vezes é necessário trabalhar o próprio feminino ou trabalhar a sua força interior. Normalmente são essas as questões inconscientes ligadas à Rainha de Copas. Na Casa de Saúde e Trabalho, caramba, 5 de paus, uma briga. Estão com o seu carneiro da vitória, sua recompensa ali, na garra desse dragão. É uma luta. Deixa eu entender que luta é essa. Clarificando o 5 de paus na Casa de Saúde e Trabalho para o signo de Libra. Peraí que virou uma carta. Você vai ter boas notícias, novidades. Clarificando o 5 de paus. Recompensa e prazeres. Essa chave normalmente é neutra, né? Você pode tanto abrir como fechar portas. Mas em geral, pelo contexto, me mostra que você tá com a chave na mão para virar isso daqui. Clarificando o que a gente pode saber mais sobre o 5 de paus. Terá a vitória após um sofrimento. Deixa eu usar um outro oráculo aqui para ver se ele me conta mais. Vou usar a Sibila. Clarificando o 5 de paus, por favor. Ixi, virou aqui que eu não... Clarificando o 5 de paus. Aqui é conversa. Pode representar uma reunião, pode representar fofoca. Clarificando... Peraí. Clarificando o 5 de paus. Já virou uma carta aqui. Você vai ter a cura disso. Clarificando o 5 de paus. Energia de inveja. Eu senti que tinha alguma coisa. Energia de inveja. Guarde segredos sobre seus projetos. Tá ligado a documentos também, tá? Guarde segredo. E vai vir a transformação. Essa conversa podia falar uma reunião de negócio ou podia falar de fofoca. Aí eu puxei outro baralho que saiu inveja. Então, fofoca, inveja. Tome cuidado, muito cuidado com as pessoas para que seus projetos não deem errado por conta de inveja das pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm consciência da inveja que elas têm, é inconsciente, tá? E aí elas não entendem por que a gente tá diferente, a gente não tá falando mais, mudou o assunto. Comece a se reservar mais, a não falar das coisas. Vai ser melhor para você, libriano. Okay? Casa 7, casa de relacionamentos. O tarô tá pedindo um mergulho no seu inconsciente.
deixando para trás algumas coisas, como ex-relacionamentos. Aqui, como é uma leitura geral, a gente não consegue definir com mais precisão, porque é uma energia ligada a muita gente. Você tem que deixar para trás algumas coisas. Pode ser pessoas, podem ser ideias, situações, apegos, sentimentos, memórias, traumas, algo que impede você. Você precisa mergulhar no seu inconsciente, tá vendo que ela tá descendo as escadas? Para que um relacionamento duradouro, ou uma amizade duradoura, ou uma sociedade duradoura venha. Vamos clarificar um pouquinho? O 8 de copas. Clarificando o 8 de copas, por favor. Tá ligado à fidelidade. Será que teve traição aí? Aqui virou alguma carta. Segredos, notícias, e vai vir a prosperidade, vai clarear. O sol vai trazer a clareza do que precisa. Não fale sobre seus projetos, você vai ter notícias disso. Deixa eu usar um outro baralho aqui para clarificar um pouquinho o 8 de copas. Clarificando o 8 de copas, por favor. Aí seus caminhos se abrem, amorosos, afetivos, ou de sociedades, relacionamentos duradouros. Mas precisa desembaraçar essa situação primeiro. Conseguimos saber, por gentileza, quais são as emoções principais, sentimentos principais que o libriano precisa tratar? Olha, sai a carta do voltar-se para dentro. É a mesma coisa aqui, ó, mergulhar no seu inconsciente. Ou voltar-se para dentro. Então, é um trabalho de autoconhecimento, para que você consiga realmente transpor algumas barreiras emocionais. E aí você se encontre com o seu eu, a sua existência, o seu self, o seu eu verdadeiro. E se aventure de modo leve no mundo. Porque assim, a gente tá muito misturado com o pensamento do outro, com a energia do outro, com a criação da mãe, com a energia do pai, do avô, do tio. E aí, quando a gente vai fazendo terapia, aquelas coisas vão soltando da gente e a gente começa a se encontrar com a gente mesmo, que antes talvez a gente nem conhecesse, porque a gente estava ligado a uma série de padrões, né, que nem pertencem a gente, mas a gente não tinha consciência disso. Por quê? Porque desde criança, desde bebê, a gente está naquele padrão. Né? Casa 8. O domínio. Casa 8, que é a casa da transformação, fechamento de ciclo, sai nada mais, nada menos do que o arcano maior do imperador. Então, é você que está dominando a situação. Os raios da verdade numa das mãos, peraí, olha aqui, ó, os raios da verdade em uma das mãos, a outra, o mundo, sim, sentado no trono, com uma coroa. Os momentos difíceis ficaram lá para trás, dá uma olhadinha no plano lá de trás da imagem. Escuro, os picos nevados, e ele tá de roupa azul. O azul, reequilíbrio, significa o equilíbrio mental. Adorei. Adorei. Nossa, que leitura linda, Libriano. Uau! Casa 9, casa da espiritualidade, sai o arcano do carro. E aí, aqui é um alerta. Ele tá falando de uma pessoa aqui, tá falando de você, né? Ou se tiver espelhado a energia. É como se estivesse pendendo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Tá vendo? Tem um cavalo branco e um cavalo preto. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Isso representa uma dualidade e que tem uma batalha interna para que você consiga caminhar nessa nova direção. Vamos clarificar. Isso aqui é na casa da espiritualidade, na casa de viagens, na casa de estudos. Clarificando um pouquinho, por gentileza, o arcano do carro para o signo de Libra. Tá ligado à sua família, ao seu lar e a um homem. Pode ser um relacionamento, pode ser um familiar, pode ser você mesmo. Vamos ver o que mais a gente consegue saber aqui. Essa pessoa falsa será cortada do seu caminho. Para isso você tem que enxergar, né? E aí as coisas vão ficar firmes na sua vida. Portanto,
essa dualidade, isso que tá puxando para um lado, para o outro, talvez seja uma briga do seu inconsciente que quer cortar algumas situações. E essa pessoa aqui, extremamente controladora, dominadora, falsa, pode representar também a mãe, tá? Do consulente. Então, nada melhor do que um trabalho de autoconhecimento, terapêutico, para que você consiga enxergar essa situação e ter o domínio de puxar esses cavalos e ir na direção que você quer. E não no controle do outro que quer levar você para direções que não são o seu caminho, não são a sua vontade, não são a sua essência. Casa 10, que é a casa, olha só, casa de projetos futuros. De novo, a gente tem o arcano, de novo não, a gente tem o arcano do julgamento. De novo, aqui a gente está falando de uma força maior ligada ao consulente, ou seja, aqui a gente tem Mercúrio. Mercúrio tá lá vou chamar de caverna, não é caverna, tá, descer os degraus, tá lá no inconsciente. Uma coisa importante, ele tá com uma roupa de duas cores. De novo, uma dualidade, duas cores. Né? Tem uma coluna escura e uma coluna clara. Dualidade. Ele pode simplesmente virar aqui e ir embora. Ir lá para fora. Por que ele não faz isso ainda? Porque ele tá preso às questões ancestrais. Então, de novo, casa 4, família, padrões ancestrais, tá vendo? De dor, de humilhação, de miséria, de escassez, de vergonha. Então, você tá preso a essas questões ancestrais e não sai. A roupa branca e vermelha representa dualidade também, em outro sentido. O vermelho representa prazeres e o branco representa espiritualidade. E aqui é Mercúrio. Mercúrio é o deus da comunicação, é Hermes. Só que ele é um dos deuses que mais brincou no Olimpo. Ele levava informações trocadas, ele brincava com os deuses, semideuses, ele inventava histórias, ele era muito brincalhão. Eu chamo de office boy do Olimpo. Então, ao mesmo tempo que essas informações podem estar aí meio trocadas, digamos assim, por essa energia de manipulação que talvez você tenha aprendido na infância ou com algum relacionamento, isso precisa ser cortado para que você consiga seguir o seu destino e não ficar preso no destino de ancestrais, de outras pessoas. Bom, Libriano, se você precisar de ajuda, uma constelação pode te ajudar muito nessa situação. Eu sou consteladora há mais de 18 anos, meu telefone está na descrição do vídeo, ou se você quiser uma leitura particular, para que a gente possa entender a sua situação, esse aqui é um contexto geral. Meu telefone também está na descrição, certo? Casa de projetos futuros, a gente tem Apolo, que é o deus da iluminação, o deus Sol. Lá com as suas 5 espadas, assim, sai dessa tempestade, olha as nuvens lá atrás, sai dessa confusão mental, levanta. Você tá exausto, você tá lá no chão. Só que essa situação não é sua. Esses bloqueios são só dentro da sua cabeça. E o Deus Sol, que é a prosperidade, a iluminação, ele tá lá, gente, levanta, dando uma bronca em você. Vamos lá. Clarificando 5 de espadas. Aqui, de novo, fala de uma situação. Você tá, né? Clarificando 5 de espadas na casa 11, que é a casa de projetos futuros. Sai de novo a carta do corte, da foice. Isso precisa ser cortado. Essas questões que ficam no seu mental te atrapalhando, para que você encontre a paz e o equilíbrio profundo dentro de você mesmo. Que pensamentos são esses? Clarificando 5 de espadas em projetos futuros, casa 11, para o signo de Libra. Pede que você tenha paciência. Viva momento a momento, passo a passo. Não se apresse. Entre em silêncio, medite sobre a situação. Não conte para as pessoas. E aí, assim, você estava num isolamento glacial, numa dor.
ligada a essas questões ancestrais ou da sua infância, que chegou a hora de cortar isso, de acabar com isso. Você estava tentando controlar a situação com base em coisas que você aprendeu na infância, na juventude, mas isso não é seu. Você tem que soltar. Então, mais uma vez, é o trabalho interno, o autoconhecimento. Algum recado, por favor, ligado a isso? É algo grande, profundo, grande, mas vai virar alegria, tá? Clarificando o 5 de espadas, casa 11, por favor. Você vai ter a sabedoria para o conhecimento também. Procure alguém com conhecimento na área para conseguir limpar toda essa situação. Pode ser terapêutico, pode ser profissional. Sei lá, se é um advogado, alguma coisa que você precisa, né, para poder clarificar tudo isso, limpar tudo isso. Peraí, deixa eu ver se a Sibila consegue me dizer alguma coisa. Clarificando, por favor, 5 de espadas. Tá ligado ao dinheiro. Tá ligado a alguma surpresa. Só que tem uma energia... Nossa, toda hora vem essa carta na minha cabeça aqui, ó. Ligado a alguma energia de melancolia e uma espera. Espera no sentido de esperar, não no sentido de esperançar. Como se os ancestrais ficassem esperando algum milagre. Isso acontece muito em negação, né? A pessoa tá doente, fala assim, não, eu não vou precisar operar, vai acontecer alguma coisa. É assim, é quando ela tá em negação da doença, por exemplo, né? Ou em negação da situação, negação de luto. Casa 12, que é o seu, ó, casa 12 é o inconsciente. Olha a briga que está no seu inconsciente. As nuvens representam pensamento. O chão está totalmente pedregoso, árido, seco. O cavalo está empinado. Os 2 soldados, que são gêmeos, estão com a espada levantada em guerra. Então tem uma guerra no seu inconsciente, uma briga. E tem mesmo, né? Mas vão reconhecer as suas ações. O rei aqui vai se ajoelhar e vai dar a coroa para você. Vão reconhecer. Continue. Carta de paus é carta de ação. Você está agindo. Você vai conseguir agir melhor, fluir melhor quando você trabalhar essas questões do inconsciente. Que questões inconscientes são essas para o signo de Libra, na casa 12, Cavaleiro de Espadas? É algo muito profundo no seu inconsciente, portanto não é uma terapia simples nem mental que vai resolver, é algo que trabalhe o inconsciente, porque é muito profundo. Você vai ter a ajuda de uma pessoa boa, você vai encontrar... Pode mais uma carta virada aqui. Porque por enquanto os caminhos estão fechados, se não trabalhar essa situação. Clarificando, por favor, os Cavaleiros de Espadas, o que está no inconsciente do Libriano. Sai a carta da viagem, a viagem interior, a viagem para sua essência, ou mesmo mudanças de caminhos, mas tem que sair do controle. Ou alguém está tentando te controlar, você tem que se impor e sair dessa situação de que estão te controlando. Normalmente o controle está ligado à codependência emocional, mas um bom terapeuta consegue te ajudar. Às vezes você está fazendo concessões demais, ou você tem que conceder algumas coisas. Me deu um aperto no peito, você tá fazendo, não é você tem que conceder. Você está concedendo demais ao controle de alguém? É isso. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui com outro tarô, com outro baralho. Clarificando, por favor, o Cavaleiro de Espadas. Casa. Você vai encontrar a firmeza, as coisas vão ficar firmes para você, sólidas, né? Tem a vitória depois de um sofrimento. Vamos diminuir esse sofrimento, né? Trabalho terapêutico para conseguir trabalhar todas essas questões. Recados finais para o signo de Libra. Mensagem final para o signo de Libra, por favor, oráculo, seja bem claro e específico. Você vai encontrar a sua harmonia interior,
templo aqui é dentro de você. Novos caminhos se abrirão. Confiança interior. Trabalhe o seu interior para aumentar a sua confiança interior. E seja resiliente. Meu telefone está na descrição do vídeo. Se você precisar de um atendimento de constelação, neurociência ou tarô, curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura. Gratidão, Libriano.